A cada ano, o mercado editorial vem buscando se reinventar. Em 2018, duas grandes livrarias tiveram que fechar suas portas no Brasil. Esse episódio marcou o momento em que a indústria do livro no país passava por uma grave crise. Em 2019, o setor vinha apresentando uma pequena melhora, mas agora, em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus, lojas físicas tiveram que permanecer fechadas por conta do isolamento social por aproximadamente 4 meses. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer quais são as estratégias que vêm sendo adotadas pelo setor para sobreviver aos impactos da Covid-19. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, SNEL, Marcos da Veiga Pereira. Lançada recentemente, a pesquisa Produção e Venda do setor editorial mostrou um salto na participação de livrarias exclusivamente digitais. Em 2018, eram 3,4% e em 2019 passou para 12,7%. Com relação à venda de livros pela internet e o marketplace, houve um aumento de 0,74% em 2018 para 5,2% em 2019. Oi, Marcos. Como vai, Geisa? Tudo bom? Prazer estar aqui com você. Queria que você contasse para a gente, Marcos, como é que está o cenário hoje do mercado editorial no meio dessa pandemia? Eu acho que você fez um resumo, bem oportuno no início da tua apresentação. A gente teve, de fato, a gente vinha de uma recuperação, tinha um alento, né? Os ventos estavam soprando numa direção melhor depois de tantos anos de dificuldades. E, de repente, vem a pandemia, o fechamento das lojas, muito medo, tanto medo por saúde quanto medo pelo desconhecido. E agora, né? Como é que a gente vai fazer? Principalmente do lado do varejo, quer dizer, você imagina você ter que fechar o seu negócio e não ter receita nenhuma. Então, o primeiro movimento foi um movimento muito tenso, muito complicado, de muita negociação, né? De muito apoio. E acho que isso foi importante, isso foi bastante importante. E a gente foi se acomodando, quer dizer, o Brasil tem uma característica interessante, que é um varejo online bem estabelecido, competitivo, que começou a dar conta da demanda, né? A gente tem assistido um crescimento da demanda por livro, que é uma ótima notícia, e isso significa a recuperação da receita das editoras. A grande questão, a grande interrogação é como é que vai ser o processo de reabertura, porque, quer dizer, como você falou, 4 meses foi o pior momento, mas mesmo agora a circulação ainda continua muito pequena. A tendência ainda é muito de idas e vindas, de muita indefinição ainda no cenário, né? Acho que indefinição é a palavra, que a gente usa melhor, né? E não é nem a questão de abrir ou não abrir a loja, quer dizer, as pessoas não vão. E tem uma questão também, assim, o mercado editorial, ele vive dos lançamentos e tem um ritual que acontece em torno de noites de autógrafos, eventos de lançamento do livro. Como é que tem sido essa transição para esse mundo virtual? Como é que isso foi se ajustando? Bom, acho que, eu vou responder em duas, né? Primeiro falando da coisa da transição para o mundo virtual. A gente tem, todas as editoras, ou a maioria das editoras, possuem as suas plataformas sociais, né? Enfim. O que a gente percebeu é que, de repente, isso tinha um valor muito grande. A gente tinha uma capacidade de comunicação com os nossos leitores e a gente conseguiu trazer autores para falar com os leitores. Eu participei de uma live histórica, eu convidei o Dan Brown para falar para os leitores. Dan Brown nunca veio ao Brasil, e, de repente, estava lá ele comigo, porque esse nosso mundo aqui, né, a gente está fazendo essa nossa entrevista, eu na minha casa, você no estúdio, e é possível. Então, esse tipo de recurso passou a ser muito comum, né? Dessa aproximação de autores com leitores, enfim, isso acho que deu conta da recuperação. Agora,
você chama atenção para o maior, nosso grande calcanhar de Aquiles. Quer dizer, a livraria é o local onde as pessoas conhecem os lançamentos. E a nossa indústria é uma indústria pautada por novidades, né? A gente coloca, eu diria que uma média de 10 mil livros novos no mercado por ano. Fora didáticos ou livros técnicos, estou falando de literatura, estou falando de biografias, estou falando de autoajuda, estou falando de ensaio. E esses livros precisam de vitrine, eles precisam da visibilidade. Quer dizer, o mundo online, infelizmente, não dá conta. Ele não é suficiente para que a gente tenha isso. Então, o mercado perde com a ausência de livrarias nesse momento. Com relação, teve uma pesquisa, né, falando sobre as livrarias exclusivamente digitais e marketplace. E nesse último marketplace, em 2019, surgiu uma nova divisão, que além das livrarias digitais e do marketplace, começou a ter a internet, né? Quer dizer, esse mundo digital aí trazendo novidades. Queria que você falasse um pouco da pesquisa especificamente que vocês fizeram nesse momento de pandemia para poder avaliar a situação e que foi divulgada recentemente. A gente divulgou recentemente 2 pesquisas, né? Uma pesquisa é a produção e vendas do ano de 2019, que é a grande consolidação dos dados da indústria, e onde a gente já tinha sinalizado a necessidade de separar o que é a venda que as editoras fazem diretamente aos seus consumidores finais, né? Quer dizer, algumas editoras passaram a ter canais diretos de comercialização, a venda para as livrarias exclusivamente online, que são fundamentalmente Submarino, Amazon, a Magazine Luiza hoje em dia, e a venda em marketplace, onde você tem distribuidores e outros livreiros que se posicionam nas grandes plataformas de varejo, né? E, aliás, essas empresas conseguiram atravessar esse período da pandemia, da quarentena, melhor do que outras que não estavam preparadas. Eles conseguiram substituir receita e conseguir, com isso, enfim, manter algum nível de atividade. E aí, em relação a essa questão da venda de exemplares pela internet, algumas livrarias também não estavam consolidadas, quer dizer, elas precisavam e estavam muito pautadas nas distribuições, nos espaços, né, para as pessoas poderem. Como é que foi essa transição? Assim, há um diálogo entre os editores e uma troca de experiências nesse sentido? Quer dizer, isso foi dialogado, foi conversado entre vocês? Eu acho que entre os editores nem tanto, né? Acho que mais em relação aos livreiros, né? Aos canais de venda. Quer dizer, acho que como eu te falei no começo, a gente procurou o tempo todo estar muito próximo. Acho que foi um momento de união, né? Porque não era um momento de desgraçamento, de briga. Era um momento de virar e dar as mãos e dizer, não, a gente vai ter que atravessar isso aqui juntos. E eu acho que a retomada, né, o processo de reabertura e retomada, ele também vai ter essa característica, porque o varejo online ganhou muito nesse período, né? Ele ganhou, por exemplo, pessoas que não tinham o hábito de comprar coisas online e que passaram a ter, descobriram a conveniência de ter, né? E descobriram o acervo disponível. Quer dizer, se você quer um determinado livro, né, você está num encontro social e alguém fala de um livro determinado e você diz, puxa, eu queria comprar esse livro. A internet é o melhor caminho. Em muito pouco tempo você, né, tem acesso ao livro. Vai esperar uns 3 ou 5 dias para chegar na sua casa. A livraria, ela precisa existir como espaço de convivência, espaço de descoberta. Ela tem que ter um novo papel, que na realidade é o velho papel. No fundo, assim, a livraria clássica tem essa cara, ela tentou migrar para ser um grande varejo, as mega stores, e que vendem um monte de coisa, e agora ela tem que voltar para o aconchego do espaço de encontro.
E aí com um monte de obrigações de protocolos de segurança para fazer com que as pessoas se sintam seguras para poder voltar. Mas, de qualquer maneira, o que você disse, e aí só para a gente fechar esse bloco, que foi muito interessante, é justamente que determinadas coisas se consolidaram na imagem que as pessoas já faziam, mas ficou muito claro, né? Quer dizer, que o espaço físico, a existência da livraria é fundamental para esse encontro e para essa vitrine, mas que a internet também, que já era uma tendência, que se falava muito, ela acabou se consolidando ali como espaço de venda para poder manter o mercado em funcionamento, né? No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco mais sobre os audiolivros, né? E como é que tem sido o crescimento desse segmento aqui no Brasil. Então, você fica com a gente e não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dentre as transformações do mercado editorial está o audiolivro. Tendência nos Estados Unidos, o audiolivro permite que o conteúdo de um livro impresso possa ser ouvido. É o que chamamos de ler ouvindo. Marcos, em relação ao audiolivro, como é que está esse segmento e o crescimento dele no país, no Brasil? Ainda muito incipiente. A gente estava justamente começando um investimento maior. Como você falou, nos Estados Unidos foi um boom, foi um novo grande boom, né? Uhum. No Reino Unido também, na Alemanha também, a gente começava a ver sinalizações muito claras de uma tendência mundial e começamos a investir. Tem uma diferença, eu vou fazer aqui um paralelo entre o livro digital, o e-book e o audiolivro, né? Uhum. O e-book, primeiro, é a mesma experiência sensorial, né? Quer dizer, é só uma questão se você está lendo no papel ou se você está lendo num aparelho, num tablet ou enfim. Mas fundamentalmente você tem que ler, né? Você decodifica através da leitura e é muito barato. A conversão, né, de um formato, do formato que a gente manda para a gráfica para o formato que a gente manda para o e-book, ele é pouco o trabalho que é feito, então é muito barato. O audiolivro é a gente pensar na radionovela dos anos 50, 40, né? Uhum. Quer dizer, é a dramatização do livro. Porque se for simplesmente a leitura, né, uma leitura assim monótona, não vai ser atraente. Quer dizer, você tem que ler interpretando. Então, é todo um novo universo de criação, né? De direção de arte, de qualidade de som, de revisão, porque eventualmente a pessoa erra. Quer dizer, é um mundo de produção, de profissionais. Tem um aprendizado nessa história que foi muito bacana fazer. A gente veio fazendo isso desde o ano passado. A gente estava assim, começando um embrião do audiolivro quando veio a pandemia de novo. E aí, nesse caso, a pandemia ela estabelece uma restrição muito grande à produção, por exemplo. Né? Quer dizer, não posso mandar uma pessoa para o estúdio gravar, não posso mandar os técnicos gravarem. Então, assim, houve um atraso. Eu acho que no Brasil a gente ainda vai para... Porque é muito importante que você crie um catálogo relevante para você chamar as pessoas para essa experiência. Que a coisa mais frustrante do mundo é, olha, tem esse produto novo aqui, o audiolivro, que é uma coisa que você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode aumentar a tua fruição do livro, né? No trânsito, na ginástica, arrumando a casa. Agora, se você não tem títulos, quer dizer, a pessoa vira, ok, gostei da experiência, queria ouvir o livro tal e qual, e esse livro não está disponível, você cria uma frustração. Então, isso tem que ser uma construção, né? A construção do catálogo, a construção do marketing. Tem que ser consistente, né? Tem que ser consistente. Agora,
ele atinge também um nicho que talvez esteja excluído justamente por dificuldade de leitura ou porque as pessoas já estão lendo menos, né? Isso é um quadro que a gente vem assistindo, as pessoas têm menos tempo disponível, então acaba que poder ouvir amplia também mercado de certa forma. É o que a gente viu nos mercados, né, que a gente mencionou, nos Estados Unidos, na Inglaterra, quer dizer, houve efetivamente uma expansão. É muito curioso isso, né? Quer dizer, esses são mercados maduros em relação à leitura. Uhum. E Então muito, você fica muito pensando assim, que o mercados que o Brasil não maduros. é. Exatamente. E assim, muita gente, todo mundo lê, né? Você vê as pessoas lendo no Isso, metrô e tal. E aqui a gente não tem essa realidade. exatamente. Aqui a gente tem assim, a gente tem dois vetores. A gente tem um vetor de atrair mais leitores e a gente tem um vetor de fazer com que esses leitores leiam mais livros. Quer dizer, que a leitura per capita seja maior, né? Que você leia em vez de 5 livros por ano, que você leia 10 livros por ano, ou enfim, que seja. E esse é um número importante, assim, que as pessoas têm pouco conhecimento, mas é um número muito baixo, né? Você tem esse número preciso, assim, de quantas pessoas. Qual é a taxa de leitura per capita no Brasil? A gente tem uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, cujo número eu acho que é 2,54, tá? É, o problema, assim, eu sempre sou um das pessoas que está à frente da pesquisa e assim, na construção da metodologia e tal. O problema no Brasil é o seguinte, é que a gente tem, que não é só no Brasil, aliás, quer dizer, a leitura escolar ela está incorporada à pesquisa. Então ela melhora o número, porque é uma leitura compulsória. Uhum. Né? Quer dizer, eu acho que muito mais relevante é a gente pensar na leitura espontânea. E aí eu acho que esse número é muito menor. Né? Quer dizer, para você ter uma ideia, no ano passado, a indústria vendeu o que a gente chama de obras gerais, tá? 90 milhões de exemplares. Vamos somar a isso os livros religiosos, que aí você tem mais uns 50 milhões. São 140 milhões de livros. Uhum. A gente deve ter uma população economicamente leitora, enfim, acima de, sei lá, 8 anos de idade, ou vamos colocar acima de 14, 15 anos de idade, que pode eventualmente comprar um livro, deve ser por aí, deve ser também esse número. Então você teria um livro por pessoa, é muito pouco, né? Agora, um país com o abismo social que o Brasil tem, também é complicado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem índices de leitura muito baixos, mesmo comparáveis a países com enfim, com o nosso PIB, né? A gente tem um problema complicado, né? A gente tem um índice de educação muito baixo. Nossos índices do PISA são lamentáveis. Tem pesquisas também falando sobre proficiência da língua portuguesa. Toca no ponto que as pessoas simplesmente, assim, são muito poucas, um percentual muito baixo de pessoas que são proficientes na língua, que leem, entendem, compreendem o que está acontecendo. E a leitura, ela demanda isso, né? Demanda um nível de abstração e tal, que é construído na medida que você vai trilhando o caminho da educação. Agora, se você não consegue concatenar essas duas coisas, fica muito difícil, né, avançar nesse cenário. É uma equação, ela começa na educação, sem dúvida nenhuma. Agora, só para a gente fechar Claro. esse setor aí do audiolivro, então você fala que isso começou e a pandemia tirou a Deu uma velocidade atrasada. desse assunto. Agora, é uma Exatamente. tendência e um olhar, o olhar está virado para isso, na verdade, para essa tendência que já tem se consolidado mundialmente e que está chegando no Brasil. Sem dúvida. Agora, eu lembro que eu mencionei o aspecto econômico também, quer dizer, fazer um audiolivro é um investimento muito maior do que fazer um e-book, né? Porque a contratação dos profissionais envolvidos, a quantidade de horas de gravação, quer dizer, um livro de 300 páginas, vou te dar um exemplo, é um audiolivro de mais ou menos 10 horas, tá?
Para você produzir um audiolivro de 10 horas, a nossa média são 30 horas de gravação, né? Porque as pessoas cansam. Você tem um limite, você não consegue ficar lendo, né? Você perde a voz, você perde a concentração. Agora, em relação ao autor-leitor, porque também tem isso, né? Você acaba, às vezes, por exemplo, querendo ouvir aquele autor lendo o livro que ele escreveu. Isso também acaba abrindo um outro mercado e exigindo outra competência desse autor, né? Mas, poxa, é bacanérrimo o que você está falando, porque... E aí também, outra deficiência do mercado brasileiro. Cadê os nossos autores? Cadê, sabe? Porque lá fora, você ouviu Malcolm Gladwell, você ouviu Mitch Albom, você ouviu a Nora Roberts, quer dizer, que maravilha, que proximidade, que intimidade que você ganha com o autor, né? De estar ouvindo a voz dele. E, e aqui no Brasil, a gente, enfim, as experiências que a gente faz quando a gente tem o autor disponível são sempre melhores. Você falou também dessa coisa da interpretação, também abre um mercado gigantesco aí, né? E no Rio de Janeiro, especificamente, que você tem um setor de audiovisual mais consolidado, por ter grandes estúdios, etc. Você pensa assim, poxa, dá aí um espaço grande para os atores, né? Atrizes poderem Atores e colocar a sua atrizes, voz nos livros. sem dúvida. A gente tem procurado muito esses profissionais. Então, é para ficar de olho e a gente não perder essa oportunidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o presidente da SNEL, Marcos da Veiga Pereira. A pesquisa Produção e Venda do setor editorial também revelou que em 2019 foram produzidos mais de 390 milhões de exemplares de livros no Brasil, um aumento de 13% em comparação com 2018. Com relação à venda, foram comercializados cerca de 434 milhões de livros. Desse montante, 209 milhões foram para o mercado e 224 milhões para o governo. Esse é um ponto que a gente tinha falado antes, né? Tem os livros que são livros educacionais, né? São os livros das escolas, e o governo compra uma parte importante da produção editorial por conta do ensino público. E esse montante ainda é maior do que o que a gente que as empresas estão conseguindo vender, né? Que as editoras estão conseguindo vender no Mercado Livre, digamos assim. Como é que funciona esse processo? Qual é a tua visão em relação a isso? Esses números estão melhorando, estão se equilibrando mais? A tendência é que isso mude? A gente mede isso sempre, tá? Porque isso eu acho que é uma coisa super importante. De novo, né? Qual é o quanto as pessoas consomem livro porque elas querem, porque elas né, têm interesse e quanto é o papel do Estado em suprir esses livros. A resposta vai ser um pouco longa, porque eu vou começar pelo governo, tá? Uhum. Então, o governo ele compra os livros didáticos para toda a educação básica. O que é educação básica? É o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. Uhum. Então, isso é super importante, né? E ele tem um programa, assim, é o programa mais completo do mundo de distribuição de livros escolares. Em termos de seleção, em termos de negociação, de distribuição, é espetacular. Ao lado disso, a gente sempre defendeu que o governo deveria ter um programa de literatura, né? De livros para leitura na sala de aula. Uhum. E aí, esse projeto era um projeto que era ligado às bibliotecas escolares. E o problema é a biblioteca escolar, ela é muito carente, ela é muito desigual. E muitas vezes ela é fechada para os alunos. Então, o governo comprava os livros, eventualmente os livros ficavam parados nas bibliotecas. Então, foi feito uma super revisão desse processo, e no ano passado, concluindo um trabalho que tinha sido iniciado pelo Mendonça Filho, como ministro da Educação no governo Temer, ele foi concluído no primeiro ano do novo governo,
foram adquiridos 53 milhões de livros de literatura para distribuição aos alunos, para distribuição aos chamados cantinhos de leitura. Quer dizer, é um projeto revolucionário, realmente, é muito bacana. Porque eu acho que esse papel, né, do Estado, né, no estímulo à leitura, na criação do hábito de leitura, é a nossa saída. Por outro lado, o mercado, né, agora olhando para os 209 milhões de livros vendidos, você tem aí também tem livro escolar, você tem toda a rede particular que compra, você tem todo o livro universitário, né, e técnico e científico, como a gente chama, e aí você tem aqueles 140 milhões de livros de obras gerais e religiosos. Né? Para você ter uma ideia, esse número, no auge, ele foi de 180 milhões em 2011. Quer dizer, então a gente veio, né, a gente vem sentindo uma perda, seja pelos processos de recessão que a gente passou em 2015 e 2016, seja pelo fechamento das livrarias, como você apontou lá no primeiro bloco. Quer dizer, e agora a gente vai viver muito provavelmente na pandemia, por mais que a gente esteja vendo uma recuperação, aqueles 2 primeiros meses o impacto é enorme. E né? o número de desempregados está crescendo nesse período também, então a gente está entrando, a gente mal saiu, mal recuperou e já começou de novo a entrar num momento nebuloso aí, né? Então, assim, são muitos impactos, né? O meu avô, eu sou neto de um editor, enfim, José Olímpio, né? E o meu avô tinha na sala dele uma placa, que era uma frase do Monteiro Lobato, que diz: um país se faz com homens e livros. Então, eu nasci com essa crença. Eu ia lá brincar. Na sala estava o Drummond, o Guimarães Rosa, a Raquel de Queiroz, e eu ficava no chão desenhando, porque o meu avô adorava fazer isso. Uma outra frase que ele sempre me disse era: meu filho, o Brasil é o país do futuro. E eu lamento muito, mas isso continua sendo, no mínimo, a nossa verdade atual. Quer dizer, a gente não conseguiu ainda ser o país do presente. A gente continua sendo um país que a gente precisa construir educação, precisa construir essa imagem cidadã. Né? Então, quando a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza absoluta que a leitura vai aumentar, porque eu sei que a leitura é uma coisa que enriquece as pessoas. Agora, tem um ponto que a gente falou no bloco anterior que eu acho muito interessante também abordar, que é a questão dos novos autores. Existe ainda, existe um pouco espaço, acho, para imersão, para esses autores emergirem, né, e aparecerem nesse mercado. Então, assim, como também estimular isso e permitir que essa nova geração que está chegando aí perceba que ela tem chance, né, que ser escritor pode ser um caminho. Eu vou te dar um exemplo, assim, das sociedades que eu mais vejo a diversidade acontecer, que é a França, né? Quer dizer, a França tem uma quantidade de livrarias pequenas, né? Tem as livrarias grandes, tem as redes, enfim, mas eventualmente você está andando em Paris e você encontra uma livraria especializada em quadrinhos, e você encontra uma livraria especializada em livros de viagem. Essa especialização, ela permite a diversidade, ela permite o encontro dos autores. Quer dizer, a concentração, ela diminui a oportunidade. Por um lado, apesar de parecer assim, por um lado você pode publicar o seu livro na internet. Você não precisa de um editor para isso. Mas para você efetivamente se tornar conhecido, para você efetivamente entrar nesse mundo, você precisa de uma cadeia fortalecida. E aí que você está fazendo, na verdade, o contraste é que justamente nesse momento é muito fácil também editar um livro. Você pode produzir em casa até, tem milhões de programas aí para colocar lá no formatinho, etc. Mas, assim, esse processo, né, esse caminho que é feito a partir da editora, ele precisa estar organizado, azeitado, para que você consiga também trazer esses novos autores para um lugar que eles vão poder ser vistos, né?
Exatamente, exatamente, é isso. Esse é o desafio, esse é enfim, esse é o nosso futuro, né? Vamos ver como é que a gente constrói esse futuro. Agora, só para a gente finalizar, né, a gente está aqui num canal legislativo, e você já participou de debates aqui na Assembleia Legislativa sobre o Programa Estadual de Livro, Leitura, Literatura, né, e Bibliotecas, justamente que nasceu com esse objetivo de consolidar esse caminho, de estimular mais bibliotecas públicas que pudessem, enfim, dar o acesso ao livro, via governo. Na tua visão, assim, o que precisa para isso também ser um papel de todo mundo? Quer dizer, ser um papel dos níveis federal, estadual, municipal? Porque você, quando falou de política, falou da política federal. Mas, assim, como é que a gente fortalece isso no estado e nos municípios para que isso possa chegar a todo mundo? E eu me lembro que eu falei isso na época da nossa entrevista lá atrás, e eu saí daí dizendo, puxa, a gente precisa criar um compromisso maior, de estar mais próximo, né, enfim, dos órgãos estaduais e municipais, quer dizer, não só os parlamentos, mas os executivos também. Você sabe que é pena? Assim, já houve gestores, já houve prefeitos, governadores que tinham programas ligados ao livro e à leitura muito claros e muito estabelecidos. Faz muito tempo que eu não vejo isso, né? Quer dizer, e eu acho que parte do executivo, né? Porque afinal de contas o executivo é o proponente maior das peças orçamentárias, né? O desejo de ter uma atuação com relação ao livro e à leitura que não dependa do governo federal, depende do governo estadual. Como é que eu faço um programa de biblioteca, né? Assim, contundente, como foram as bibliotecas Parque, que é assim, que é um exemplo internacional e que acabaram sendo fechadas. Quer dizer, às vezes no Brasil falta consistência, né? Falta a gente. Nós temos bons projetos, esses projetos eventualmente morrem na praia. E aí Quer dizer, tem só também, porque eu acho que não dá para a gente perder essa oportunidade também de falar disso. A gente tem um big evento, que é a Bienal do Livro, né? E que é um momento que realmente assim, a cidade se mobiliza, vem gente do estado inteiro, na verdade, provavelmente de outros estados também, para participar. E isso acontece de 2 em 2 anos. Então, assim, há uma expectativa também, né? Numa pergunta, se vocês já estão revendo também, inclusive, essa questão de como fazer se esses cuidados se esticarem. É lógico que a gente está bem longe disso, né? Mas e como também tornar essa experiência uma experiência mais constante, né? Dentro de um calendário de eventos que possa ser absorvido pelas cidades e possa ser, enfim, multiplicado. que ótima pergunta, excelente você trazer isso, porque isso efetivamente virou uma preocupação nossa. Hoje você encontra a Bienal do Livro nas redes sociais, a gente tem feito uma série de lives com os autores, a gente está querendo justamente criar a ideia de uma Bienal permanente. A gente fez um projeto lindo de levar autores nas escolas em 2019, né? Assim, um pouco antes da Bienal, a gente começou um processo de engajamento. Uhum. Então, a gente quer que isso seja também um processo sempre. Você promover ciclos de debate nas livrarias para você poder, enfim, acostumar as pessoas ao convívio, porque a ideia é um pouco do café literário que acontece lá na Bienal. Então, você pode ter um café literário permanente que acontece em livrarias que vão rodando. E isso a gente está colocando em pé. A gente está, de alguma maneira, aproveitando até a pandemia. Isso já era uma ideia que agora a gente está colocando em pé. Foi pena, porque uma das razões pela qual é uma Bienal é porque a gente tem um evento irmão que acontece em São Paulo, nos anos pares. Quer dizer, esse ano era o ano da Bienal de São Paulo, que teve que ser cancelada. Quer dizer, ela só vai acontecer em 2022, porque em 2021 o calendário oficial do Rio de Janeiro permanece. Mas, assim, isso é uma grande transformação que está em curso.
Interessante, porque a gente pode voltar a conversar sobre isso, porque, infelizmente, prazer. esse programa aqui chegou ao fim. Obrigada, Marcos, por ter participado. Foi ótima a nossa conversa e eu acho que mostra aí uma tendência a ser observada, né? E a se pensar também de que maneira política e economia podem caminhar juntas nesse setor também. Sempre um prazer poder estar aqui contribuindo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Agora você pode ouvir esse e outros programas pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. É só acessar pela sua plataforma de streaming favorita. Vai lá, TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.